Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Fernando Prudêncio, eu sou docente do curso de Publicidade e Propaganda de Linz, e eu estou aqui com uma convidada para esse 4º Congresso Internacional de Educação, que propõe, reflexões necessárias e fundamentais para a educação verdadeiramente empoderada. Hoje eu estou aqui com a Érica Wilderbrand. Se me corrija, por favor, Érica, se eu estiver errado, mas eu estou com a Érica, que é uma profissional muito gabaritada, com muitos anos de experiência no nosso segmento. Eu até vou pedir para que ela possa expor para vocês um pouco do currículo, do currículo, da trajetória profissional dela. E a Érica hoje ela vem a falar sobre um tema muito importante para todos nós, que é como o profissional de marketing deve lidar com a cibersegurança no momento atual. Érica, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar do evento. Eu passo a palavra para você, pode ficar à vontade. Comece se apresentando, pessoal. Obrigada, Fernando. Prazer estar participando. Eu vou começar aqui já até compartilhando, tá? O slide que tem a minha apresentação. Só um minutinho. Eu vou pular aqui, que já é um slide que eu me apresento. Eu tenho 20 anos já de tempo na área de TI e marketing. Eu sou formada nas duas faculdades, tanto marketing quanto TI. Sou pós-graduada em cultura do consumo e hoje eu tenho duas empresas. Uma delas é a NE Brasil, no qual a gente foca em monitoramento e cibersegurança. A outra é de marketing, focada no estudo do consumidor. Eu também faço parte da diretoria do Rio, da Anamid. Hoje a nossa proposta é falar exatamente como você introduziu, o porquê o marketing, a área de marketing, também tem que se preocupar com a cibersegurança. Esse aqui é os nossos tópicos, nós vamos começar falando um pouco desse cenário digital, do avanço, dar uma ideia de números de e-commerce, entrar na parte de explicar o que é fraude, e, por fim, chegar aí à conclusão do motivo da equipe de marketing também ficar atenta a essa parte de segurança. Falando um pouquinho aqui, tá, do cenário digital, ele foi muito impulsionado pela Covid. Muitas empresas que não tinham e-commerce, que só trabalhavam no famoso offline, tiveram que se adaptar rapidamente ao novo cenário. Com isso, atualmente, existe uma expectativa de 94% das empresas estarem focadas no marketing digital como forma de crescimento, o que torna o nosso ambiente muito mais competitivo, dinâmico e atrativo para pessoas mal intencionadas. Falando um pouquinho de números, esses dados foram tirados do site da ABCOM. A estimativa do ano passado de faturamento de vendas em e-commerce foi de 185 bilhões de reais. Hoje em dia, existem 647 lojas virtuais, o que trazem 87 milhões de pessoas comprando diariamente online. São números bastante expressivos que mostram que o nosso cenário está mudando e que nós estamos passando, sim, por uma transformação digital. E o que seria essa transformação digital? É a junção do offline com o online. As empresas agora estão investindo bastante, a gente vai ver alguns números no próximo slide, em serem mais adeptas ao digital, até visando atrair os novos públicos, né? O novo público consumidor, as pessoas que já nasceram agora na era digital. Então, com isso, nós temos análise de dados, onde você consegue pegar todas as informações que as empresas já tinham, segmentar e saber exatamente qual o tipo de consumidor eu estou atraindo no meu site online, qual o tipo de consumidor eu vendo na minha loja física, quais são os melhores produtos para cada loja que eu tenho. Então, essa análise de dados está trazendo uma nova visão para as empresas. Também acredito que vocês já tenham ouvido, os dados agora são considerados o novo petróleo, é a nova caçada do ouro, né, como comentam. Como vocês também já devem saber, a IA e automação tem estado aí como tópico no hype, visando simplificar e automatizar as operações. Simplificar o atendimento,
A maioria das vezes que você entra em contato, o primeiro atendimento é via chatbot, são IAs treinadas com perguntas e respostas práticas do dia a dia. Inclusive, tem uma curiosidade quanto a isso. Algumas empresas já destacam o atendimento humanizado como um diferencial. Isso dá uma percepção do quanto a IA vem crescendo e ganhando força. Juntando aqui a tecnologia e vendas, 75% das empresas já afirmam utilizar a inteligência artificial no cenário. É um número bastante expressivo. As que não usam, 63% colocaram como prioridade a transformação digital. Dentre elas, 62% vão investir em análise de dados, exatamente para poder mapear melhor como se comportar, como atender essa demanda. Érica, deixa eu aproveitar o ensejo de fazer uma Sim. pergunta. Quando você traz esse número, 75% dessas empresas entrevistadas dizem já usar alguma inteligência artificial, talvez nos próximos slides você venha a apontar isso. Caso não, se você tiver a informação, dentre esses 75%, nós conseguimos saber qual é a ferramenta mais utilizada e o nível de profundidade? Apenas para tirar uma dúvida, por exemplo, 75% usam, mas usam de uma forma bem superficial o chat GPT, por exemplo. O que essa pesquisa chegou a trazer esse dado? Não exatamente qual tipo de ferramenta, tá? Mas numa maioria é visando o atendimento. Então são relacionado à inteligência artificial, a gente está falando mais de chatbot. O outro, questão de transformação digital, já é mais amplo. São empresas que nem trabalham com CRM, por exemplo, são empresas que estão começando a automatizar envios de e-mail para propaganda. Isso tudo é uma forma de transformação digital, né? Você precisa criar toda essa automação, o seu fluxo, que tipo de público, através da análise de dados. Se eu sei que você costuma comprar blusas azuis, ou blusa t-shirt, você não gosta de camiseta, você gosta de um certo tipo de camisa, eu vou pegar e colocar você dentro daquele grupo com informações específicas e ofertas que vão fazer você consumir. Então, a questão da transformação digital, a gente já fala de algo mais amplo, da inteligência artificial, em sua maioria, é o chatbot, mas não tem exatamente qual o chatbot preferido. Perfeito. Perfeito. Deixa eu avançar aqui. Se tiver outra pergunta, você, por favor, vai falando. Pode me interromper, porque o slide está ocupando a tela toda, então eu não estou vendo o chat do Meet, tá? Eu te aviso. Perfeito. Então, falando um pouquinho aqui, já começamos a falar um pouco do trabalho do marketing, que é o reconhecimento de marca, que é um trabalho, um projeto a muito longo prazo, a gente está falando aqui de décadas, para você ganhar força, ser reconhecido no mercado, a sua marca realmente vir como primeira opção na cabeça dos consumidores. Tem aqueles exemplos clássicos de refrigerante, aquela haste flexível com ponto de algodão, nunca ouvi alguém falar que foi ao supermercado comprar esse item, porque a gente usa o nome da marca, para poder se referir ao produto. Isso traz os benefícios de venda, construção de confiança, que a gente vai falar muito aqui, autenticidade, você fideliza o cliente, ou seja, a partir do momento que o cliente gosta, confia da sua marca, tem aquele famoso boca a boca positivo. Ele começa a recomendar a sua marca para os amigos, parentes, e é isso que a gente busca com esse trabalho. Porém, quanto mais famosa a sua marca fica, mais propensa ela fica à fraude. E o que seria fraude? O que eu estou me referindo a fraude? A fraude são as pessoas mal intencionadas tentando se passar pela sua empresa para ganhar dinheiro, para lucrar em cima disso. O mais conhecido no Brasil, boletos. Quem nunca recebeu aquele boleto falso tentando te induzir a pagar? E muita gente cai nesse golpe, porque a gente já tem aquelas contas fixas no mês, pagar internet, pagar plano de saúde, e às vezes você não nota de onde veio, quando vai fazer lá o seu pagamento, não vê o destinatário, e isso, só nesses últimos 12 meses, causou 25 bilhões de reais em prejuízo. A outra forma muito comum, eles copiam o site original
e eles mudam uma letrinha, ou colocam um outro nome, loja oficial, lançamento marca Y. Então, isso tudo também para tentar trazer o seu consumidor a cometer esse erro e acreditar que está na loja oficial. O meu terceiro item aqui é em relação aos famosos ads. Tem gente que não acredita que funciona, mas até as pessoas mal intencionadas pagam ads para poder aparecer em sites confiáveis, porque existem sites que vendem parte deles para poder fazer propaganda. Eles colocam ali o site falso, você vai estar num site que você confia, vai ver aquela propaganda, vai ser induzido a clicar, acreditando que são empresas parceiras, alguma coisa nesse sentido. Você entra num site, a sua máquina ela é infectada. O uso indevido de marca é a criação de perfis falsos em mídias sociais. Acredito que você lá navegando no seu aplicativo, você já tenha visto algum aviso. Oh, esse é o nosso único perfil, não existe outro perfil, só tem esse perfil oficial. E é isso, a intenção dessas pessoas, ludibriar o seu consumidor e trazer eles a gastarem dinheiro em lojas falsas. Falando um pouquinho do número de vazamento de dados no Brasil e no mundo, em 2023, esse foi o custo médio para contenção de vazamento de dados. Ou seja, o Brasil ficou em 16º lugar entre os países que contabilizaram prejuízo devido ao vazamento de dados. É um valor... Isso é uma prova que não é só o Brasil que passa por isso, né? Não é só o nosso país. Com certeza não. Você vê que a diferença, né? Os Estados Unidos está bem disparado, até pela questão do consumo online deles, mas a gente está crescendo. É um dado que não anima, apesar da gente estar em 16º lugar nesse momento, os ataques vêm crescendo. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas em fevereiro saiu uma pesquisa da Datafolha encomendada pela Mastercard, de 64% das empresas brasileiras afirmam já ter sofrido algum tipo de ataque. É um número muito Olha essa coisa, né, assim, dolorosa, mas ao mesmo tempo uma oportunidade para quem está nos ouvindo. Nós temos aí 64% das empresas brasileiras já sofreram ataque, e aí tem um outro número que você traz aqui, que há um risco, né, gigante de 30, segundo a pesquisa aqui, 43%, contra, por exemplo, uma Alemanha que tem 14% de vulnerabilidade, uma Austrália que tem 17%, o Brasil tem aí 43%, ou seja, quase que metade das empresas brasileiras estão bem vulneráveis, né, e podem sofrer um ataque. Olha o campo gigantesco que os nossos profissionais de marketing e tecnologia têm para atuar em questões de segurança, né? Depois eu vou perguntar um pouco para você sobre algumas dicas que esses alunos, esses que estão nos ouvindo, podem tomar para dar os primeiros passos nessa área. Mas, por enquanto, vamos assistir esses dados aqui, que está muito interessante. Perfeito. Entrando mais um pouquinho nesses números, tá? Para ter mais uma ideia do quanto isso custa. Então, quando uma empresa tem esses dados vazados, por estimativa, o custo médio de perdas e danos é de 4,4 milhões para você recuperar não só o seu ambiente tecnológico, a gente está falando aqui também de reputação, a gente está falando de marca. Um tempo médio para a empresa detectar um vazamento é de 204 dias. É mais de meio ano. O porquê isso? Quando a empresa sofre um ataque, não necessariamente ele ocorre de forma automática. Ele pode simplesmente ficar ali quietinho, começar a observar o ambiente, descobrir, tentar acessar os bancos de dados para ver aonde realmente estão os dados que interessam a eles. Por exemplo, na minha empresa, na NE, a gente foi acionado uma vez por um cliente que detectou que tinha perdido 2 milhões de reais, e ele queria saber de onde que veio, como é que começou. Quando os nossos analistas foram realmente olhar o que aconteceu, aquela máquina já estava infectada há mais de um mês. E ele estava ali entendendo qual era o poder daquele usuário, o que ele podia acessar, aonde estavam as informações que ele queria, e quando ele conseguiu acesso ao banco, ele começou a fazer transferências pequenas, R$50, R$100, até ele realmente transferiu uma quantidade grande, que foi, obviamente, notada pela parte do financeiro.
Um tempo médio depois que você é atacado para poder conter esse vazamento é de 73 dias. Porque depois da máquina infectada, você precisa fazer uma série de verificações, limpezas no ambiente. Inclusive, tem empresas que preferem isolar aquele ambiente e começar do zero. Pegar o backup e depois restaurar as informações e trabalhar naquele período do último backup até o ataque. E, por último, empresas informaram que, quando elas conseguem conter em até 30 dias essa invasão, esse vazamento de dados, elas chegam a economizar $1 milhão. Então, isso coloca mais em evidência a importância de você realmente proteger a sua empresa e a sua marca. Por que eu tenho que proteger minha marca? Primeiro, a gente tem lei para cumprir. Tem a LGPD, ela já está em vigor, já está aplicando multas. A multa ela é de 2% do faturamento da empresa, podendo chegar a R$50 milhões. Outro dado importante que afeta diretamente a área de vendas e de marketing. Os consumidores online eles já começam a ter essa preocupação. 93% relataram a preocupação com vazamento de senhas. E 89% a preocupação de ter o seu CPF exposto. É um número bastante expressivo. Além do dano à reputação e credibilidade da empresa. Eu estou falando muito aqui reputação, mas só dando uma definição rápida do que seria a reputação. Reputação é o que falam de você, da sua marca, quando você não está na sala. Então, aquele boca a boca, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E 40% dos consumidores afirmam que não voltariam a fazer negócio online com aquela empresa que foi invadida, mesmo quando a empresa divulga que ela já teve todo o trabalho de contenção e limpeza do ambiente. Então, aqui, além de se preocupar com a invasão, você vai ter que se preocupar com gestão de marca, com gestão de risco, comunicação de imprensa. É bastante coisa para você juntar e cuidar só porque você não se preveniu. Então, coloquem isso na cabeça, prevenir vai ser sempre a melhor solução. O porquê o marketing é afetado. Já vim aqui explicando o contexto, o cenário digital que a gente está envolvido, o quanto tem crescendo a compra online. E você, como profissional de marketing, você lida com os dados do cliente. Você capta os dados do cliente quando você faz uma LP, né, a sua landing page, para poder vender, divulgar o produto. Então, você também trabalha com os dados do cliente. Você tem que provar também que a sua empresa é capaz de proteger aqueles dados que o seu cliente está confiando a você. Confiança. Confiança eu diria que é a alma do negócio. Se o seu cliente perde a confiança na sua marca, todo aquele trabalho lá de criação de reputação de marca, de branding, acabou, vai para o lixo, porque é muito difícil você recuperar essa confiança. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido de algum amigo, olha, não compra marca tal não, eu comprei, não deu certo, muito ruim, não tive atendimento legal, tudo que eles falam é mentira. Por quê? Porque houve essa quebra de confiança. E você expor os dados do seu cliente é uma forma de quebrar a confiança que ele depositou em você. E um outro exemplo que também afeta diretamente a equipe de marketing é ter os ativos e os conteúdos digitais vazados. Se um hacker, uma pessoa mal intencionada, capta esse conteúdo, ele pode facilmente vender na dark web. Ou se ele sabe que você vai lançar daqui a 2 meses um tipo de produto, ele se antecipa. Ele cria uma URL, um domínio fake, lançamento empresa X. Veja o nosso novo produto, pré-venda. E você não vai, normalmente os consumidores não vão desconfiar, porque é uma ação corriqueira no marketing, fazer esses lançamentos, essa pré-venda, ele antecipa a sua empresa, cria um lançamento fake, e aí, obviamente, você vai ter prejuízo financeiro, prejuízo de marca e reputação e credibilidade. Agora, acho que vem a pergunta que você comentou agora, um pouco antes, né, Fernando? A gente está falando aqui que o cenário é caótico, a gente tem vários riscos, afeta tanto a equipe de marketing, de vendas, de tecnologia, todo o seu trabalho de anos em construção da empresa. E como é que eu protejo, né? E, afinal de contas, como eu evito
que isso ocorra dentro da minha empresa? Tecnologia, monitoramento ativo. Hoje em dia existem várias ferramentas que elas fazem esse monitoramento em mídias sociais. Então você coloca lá, eu só tenho essa mídia social. Qualquer outra que pareça com ela não é original. A ferramenta coleta, te ajuda a coletar os dados necessários para você pedir lá o takedown para a ferramenta. Se for um Facebook, Instagram, você consegue fazer isso, você junta todos os dados e manda para eles analisarem e falar, olha, é um domínio aqui, é uma mídia social fake, não existe, não é da minha empresa, a da minha empresa é tal, e você consegue coletar todos esses dados e comprovar que você está falando a verdade e aquela mídia social está tentando aplicar golpes. Monitoramento de domínios, sites e URLs. Você, como eu expliquei anteriormente, as pessoas podem criar domínios muito parecidos com o da sua empresa. Então, você ter esse monitoramento, saber o que foi criado, se realmente é uma outra empresa que tem um nome parecido ou é alguém tentando se passar pela sua empresa para aplicar golpes. Você precisa desse monitoramento ativo e a análise de vazamento de dados sensíveis e credenciais. Isso é muito importante, porque hoje em dia, quando Érica, você... Opa, pode falar. pergunta. Com toda essa demanda, surge uma curiosidade, talvez seja curiosidade de outros. Existem empresas que fazem esse monitoramento para as marcas hoje em dia? Se existem, essas empresas, você sente que elas ainda têm um bom espaço no mercado? Você acha que o nosso aluno ele pode ficar entusiasmado com essa possibilidade de migrar para essa área? Muitas vezes não dentro de um departamento de marketing, mas dentro de uma empresa que presta esse tipo de serviço e assessoria. Com certeza, com certeza. Visto que a gente está nessa transformação digital, as ameaças, infelizmente, elas acompanham. Então, cada vez que a gente tem o que a gente chama da equipe de contenção, da equipe de segurança, indo lá se protegendo, tem os hackers que cada vez mais são criativos, que tentam golpes diferentes. Um exemplo desse é o Pix. Se a gente parar para pensar, o Pix não tem tantos anos e já tem uma enormidade de golpes sendo aplicados via Pix. Inclusive, um que estava sendo muito em alta nos últimos meses, a pessoa conseguia pegar um empréstimo no seu nome. Então, quando você pega um empréstimo, ele automaticamente vai cair na sua conta, não tem como você pegar um empréstimo na conta de outra pessoa. E aí o hacker, né, a pessoa mal intencionada, ligava para essa pessoa, olha, me desculpa, eu fiz um Pix errado, caiu na sua conta o valor tal, você pode me devolver? Aí a pessoa abria a conta, realmente, está aqui, caiu esse valor. Não se dava conta que aquele valor era um empréstimo que tinha sido solicitado indevidamente no nome dela, transfere o Pix para o Até bandido. onde vai a criatividade desse golpista, né? Que absurdo. Então assim, Recentemente eu vi também uma situação que, para quem acompanha um pouco futebol, para quem é corintiano, sabe que a maior torcida organizada do Corinthians está trabalhando junto à Caixa Federal para quitar a arena do clube, que são acho que 700 milhões, mais ou menos, é um número gigantesco a dívida. E a ideia é criar uma chave Pix oficial da Caixa Federal para, né, que vá sendo pago pelos torcedores. E antes mesmo da aprovação, já havia golpes e mais golpes na internet com uma nova chave, uma chave fake, né, criada para arrecadar fundos, e a torcida tendo que toda hora vir ao público e falar, gente, não tem nenhuma chave criada ainda, nós ainda estamos em negociação. Então, a criatividade do golpista, ele fica o tempo todo, ele só esperando a primeira oportunidade, é incrível. exatamente, e a antecipação. Ele já sabe, o golpista é uma pessoa completamente atualizada no que está acontecendo. Então, ele já sabia do movimento que estava ocorrendo. Vamos nos antecipar? Vamos falar que já foi criada essa chave Pix? Então, o mercado de cibersegurança ele vem crescendo absurdamente e vai crescer cada vez mais, porque a tendência é cada vez mais as empresas estarem digitais. Com isso, tem aquilo, né? O ônus e o bônus. Você tem uma enormidade de ganhos, mas você precisa cada vez mais se proteger. Ainda tem muita gente que acha que instalar um antivírus gratuito na máquina, meu website tem lá o certificado digital, estou protegido. Não está.
Não está. Já foi época que essas simples ações conseguiam conter ataques. Hoje em dia você precisa ser muito mais zeloso, muito mais cuidadoso. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza é um mercado que está em alta e vai continuar em alta pelos próximos anos. Perfeito. Perfeito? E seguindo aqui, as conclusões que a gente chegou nesse nosso bate-papo. Vamos precisar, sim, investir em tecnologia super confiável. Como eu falei, não pode ser um antivírus que não tem uma reputação boa, uma ferramenta que funciona, mas não te entrega o resultado perfeito. Tem que ser uma tecnologia realmente confiável. Precisa, sim, ter um monitoramento ativo da sua marca na empresa. Você precisa saber o que as pessoas estão falando da sua empresa. Hoje em dia tem várias ferramentas que fazem isso e a sua empresa precisa de uma delas. E o principal, você tem a obrigação de manter os seus clientes e a sua empresa seguros, porque a quebra de confiança, a quebra de credibilidade, ela pode ser fatal para o seu negócio. A sua marca é o maior ativo que você tem. Proteger a reputação, garantir o futuro do seu negócio é essencial hoje em dia. Eu deixei aqui os meus contatos, o QR Code vai para o LinkedIn. Vocês, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato, para tirar alguma dúvida que vocês venham a ter. Eu espero que esse conteúdo ajude a esclarecer um pouco esse vínculo da tecnologia, do marketing, da área de vendas. Hoje em dia a gente não tem como separar as coisas, é tudo muito unificado. E até breve. Muito bom. Érica, peço que você deixe pelo menos mais um minutinho o slide ainda para o pessoal poder escanear esse QR Code. Galera que está assistindo, né? A gente sabe que esse nosso evento é sobre demanda, então cada um assiste no seu tempo. Então, quem estiver agora assistindo, por favor, escaneie, pode adicionar a Érica no LinkedIn. Se você não tem LinkedIn, faça o quanto antes. Você que é acadêmico já deve se preparar, já deve ter seu LinkedIn por questões profissionais. Você que é profissional não tem seu LinkedIn, não sei como você não tem ainda, já deveria ter. É verdade. E aqui, né, tem os demais canais aqui, o site da Érica, o Facebook, o Instagram. A Érica foi super solícita quando eu chamei ela, agradeço muito. É um assunto muito interessante, é uma oportunidade de mercado, tá, pessoal? Não é só uma questão de, eu estou assistindo porque eu estou pensando na minha empresa, ou na empresa que eu trabalho. Não, você como profissional, você como estudante, pode visualizar essa área aí com muito carinho, porque realmente é uma área que está crescendo muito, muito mesmo. Com certeza. E como a ideia, né, desse conteúdo era exatamente vincular isso, porque às vezes as pessoas pensam que, olha, proteção da empresa, proteção do que acontece é com a área de TI, mas não, é de todo mundo. Todo mundo precisa A ter área essa de marketing está consciência. totalmente envolvida porque envolve marca, né? Envolve Exatamente. depreciação da marca, o uso indevido da marca, monetização indevida através da marca, plágio e uma série de coisas. Realmente, pessoal, nossa área de comunicação, nossa área publicitária, ela está realmente envolvida, sim. Vídeo é uma série de clones, né, de e-commerces clonados aí, que quando você falou de um rombo, eu até anotei aqui de 25 bilhões. Isso faz ser um negócio muito sério, gente. A gente está falando de algo assim que economicamente para o país tem muito significado. São 25 bilhões. É muito dinheiro. Ou seja, eu sei que nós temos aí uma questão cultural que muitas empresas elas muitas vezes se negam a contratar profissionais ou outras empresas para fazer esse tipo de trabalho. Eu falo até pela minha experiência, Érica, que aqui na Neoplan nós temos uma vertical nossa que é desenvolvimento. Então, a gente desenvolve site, LP, desenvolve aplicativo, PWAs, e a gente deixa claro, a área de segurança não é conosco, não é o nosso core. Mas quando nós entregamos, nós falamos, olha, é interessante você ter alguém da área de segurança. Então, é interessante você ter aí um DevOps para poder acompanhar a sua infraestrutura e alguém da área de segurança. Nossa área aqui é uma área que envolve a produção do código. Uma vez que isso está na rede, já não é a nossa expertise.
Exatamente. Inclusive, até comentando, como você falou a questão do desenvolvimento, existem ferramentas que elas verificam o código seguro. Então, a cada vez que um desenvolvedor ele dá um commit no código, a ferramenta rastreia para ver se ele não usou alguma coisa que... Maliciosa, né? Exatamente. Ou se o código já não vazou na internet, porque Exato. acontece. Então... Bora me mandar essa ferramenta depois, Érica. Com certeza, a gente conversa sobre. Mas realmente é bem importante ter essa ciência, que segurança é uma preocupação de todos. Eu acho que hoje é fundamental, é a realidade. Érica, mais uma vez, em nome do Unisalesiano, eu agradeço muito a sua participação aqui no CIT. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e peço que vocês continuem assistindo às demais palestras, tá bom? Um abraço para todo mundo, nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.